Vamos aqui reagir agora, fazer um conteúdo sério. Que eu queria reagir com todos vocês aqui na live agora. Pegar essa oportunidade aqui. Agora eu vou abaixar o volume aqui do dos efeitos sonoros. Aí se quiser zoar, só mandando Pix. Por enquanto. Mas pô, vamos reagir aqui a um vídeo sério sobre o Chile, rapaziada. Vocês conhecem o Chile? Vocês conhecem o Chile? A gente fala tanto, tanto, tanto de que a América Latina é um continente todo o continente. A América Latina no geral é toda fodida, mas o Chile, irmão, ele é um dos países estrategicamente melhores a se morar e se viver no mundo inteiro. A gente vai ver nesse vídeo por quê. Mas, cara, o Chile, para vocês terem noção, ele, velho, é uma finura. E assim, o único problema do Chile, sendo bem sincero, é a questão da natureza. Por quê? Porque você tem vulcão no Chile, você tem tendências a pegar, como é que fala? Terremoto. O maior terremoto do mundo aconteceu no Chile na década de 70. Mas, cara, tirando essas questões, você tem várias vantagens que você não teria no Chile. Por quê? Porque o Chile, cara, ele tem um poder de compra maior do que do Brasil. Além de ter um poder de compra maior, você tem um governo de direita que já está há bastante tempo, interesse político de vários lugares no mundo, que nem própria Austrália, próprio Estados Unidos, até que nem se a gente for subir Japão e outros países aqui da própria América Latina Centro e outros aqui do mundo, se interessam muito no Chile pela sua geolocalização além do Brasil. Porque assim, a questão principal de geografia, o Chile, ele é um país que vem daqui para baixo até aqui para baixo da Antártica. O Chile tem uma parte da Antártica, rapaziada. Ele tem uma parte da Antártica. Se vocês pesquisarem aqui, Chile tem uma parte da Antártica. Deixa eu ver. Sim. Aqui, ó. Sim, Chile reivindica oficialmente uma área de 1,25 milhões de quilômetros quadrados na Antártida, chamada de Território Chileno Antártico, desde 59. E é interessante, cara. É interessante. É basicamente tudo isso aqui do Chile, cara. Além dessa, lógico, costa que você tem. Aqui, ó. Ele também tem a Ilha de Páscoa. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ilha de Páscoa, ela não tá no lado lá do Japão. Não, tá do lado do Japão, né? Mas ela tá mais pro lado do Chile do que pro Japão. Porque a Ilha de Páscoa, mano, é um cu no meio do nada. Tipo, uma ilha desse tamanho. Aqui, ó, Ilha de Páscoa. Exatamente isso aqui, ó. Ó, se eu dar um zoom, onde tá a Ilha de Páscoa? É isso aqui, cara. Nova Zelândia.
Enfim, a única parte ruim é a parte climática. Chile é controlado por uma família, não é? Então, ela não é bem controlada por uma família, André. Eu vou explicar bem isso. O Chile, ele tem na sua parte muito interesse comercial internacional, por se tratar de um país estratégico. Tô falando Inglaterra, tô falando de Estados Unidos, Japão, Austrália e outros países aqui, tanto da América Latina. Tanto que ela participa do grupo do Brasil, né? Que participa também. Grupo Econômico da América do Sul, que é o bloco econômico chamado Mercosul. Isso. Ela participa do Mercosul. É uma das questões. E pois bem, o Chile também, além dessa questão, você tem locais que são controlados por uma única família. Além disso, você tem algumas cidades que são de esquerda, mas praticamente o país todo ele é de direita. E é o que eu expliquei. A parte da natureza é o principal problema, porque também, porra, do lado do Chile você tem um dos lugares mais perigosos do mundo também, que seria a Cordilheira dos Andes. Cara, a Cordilheira dos Andes, ela se estende de cima aqui, perto do México, né? Panamá, enfim, e desce até o Chile. O Chile. É bonito pra caramba, mas mesmo assim, meu irmão, teve vários acidentes no passado. É o que eu falei, o único problema do Chile é essa questão da natureza, climática, mas enfim. Tirando isso, são lugares muito interessantes de se visitar, quer dizer, se visitar, e você também tem de plano B. Aí para isso, eu peguei aqui um vídeo pra gente assistir da CITIE, que é muito interessante. Por quê? Porque aqui conta na prática o que é basicamente o Chile. Aqui ele vai te dizer, cara, tudo que você precisa fazer para ir morar. E vamos lá, o que é? Eu queria tanto que tivesse um país de primeiro mundo na América Latina, não ter que ir tão longe para a Europa, Canadá, Estados Unidos. Você já pensou assim alguma vez? E se eu te contasse que o país que eu estou agora mesmo fica apenas 5 horas de voo de algumas capitais brasileiras? Tem uma comunidade de 20 mil brasileiros que já estão vivendo um estilo de vida com segurança, infraestrutura e qualidade de vida do primeiro mundo. E exatamente, André. Bem europeias. Esse país é o Chile. E hoje, aqui nessa... E cara, você viu? Presta atenção. Paisagem bem europeias. Do primeiro mundo e paisagens bem europeias. Você tem, cara, uma região inteira, que é a região da Patagônia. Que é isso aqui, cara? Só que, literalmente, você tá isolado de tudo. De tudo. Tem nada. Que assim, se você pegar uma infecção, se morre. Foda-se, amputa a perna se não quiser morrer. Esse país... Aí também você tem a parte aqui dos desertos, que também tem lá. É o... Aí também tem a parte dos vinhedos, né? Que também acho que é a parte onde é controlado por uma família. E hoje... Aí tem algumas praias. Aqui nessa vamos inaugurar um novo quadro, o Raio-X das Bandeiras. A ideia é bem simples. Eu, Francisco Littwey, vou analisar os países em que eu viajo com base na teoria das bandeiras, dizendo se eles são interessantes ou não para fins de residência, empresa, contas bancárias... Sabe, Kratos, como é que você tá, irmão? Viagens. Muito além das pistas de... Ainda não. O Chile também é um dos países mais ricos e com maior nível de desenvolvimento de toda a América Latina. Você pode pegar praticamente qualquer índice de desenvolvimento humano, percepção de corrupção, império da lei, renda per capita, praticamente tudo, o Chile ou está em primeiro ou está sempre nas top 3 posições. Você vê aqui, entre Argentina e Uruguai, desenvolvimento humano muito alto, de IDH de 2021 e 2020. Ele só aumenta, irmão, só aumenta. A posição mundial, 42, 47.
Posição, país. Posições Vamos do lá. nosso continente. E claro, a gente teve a feliz ocorrência que houve uma guinada da esquerda para a direita no país, com Cast levando a presidência. Então, o que era bom está ficando ainda melhor. E se você está buscando uma terceira via entre Paraguai e Uruguai, nenhum dos dois te interessou tanto assim, o Chile pode ser a melhor opção para você. Meu nome é Francisco Litvai, fundador e presidente aqui na SETI, e hoje vamos fazer um apanhado geral de por que você deveria considerar o Chile para sua estratégia de teoria das bandeiras em 2026. Episódio 1, Raio-X das bandeiras. Aí lembrando, teoria das bandeiras. É basicamente para você não ficar dependente do país onde a gente mora hoje, que é o Brasil. Porque, cara, sinceramente, o Brasil ele é bom para tudo. A gente sabe disso. Mas nem por isso a gente tem que ficar sempre à mercê dele, cara. Porque tem lugares no mundo que são melhores. É aquilo, mano, é só você sair de onde você tá e arriscar em outro país. Muitas vezes pode dar certo, também pode dar errado, mas você tentou. Mas para isso você tem que pesquisar, ir atrás, se esforçar, chorar, às vezes não comer, não ter o que comer e, cara, tentar. Aí se você voltar pro Brasil, irmão, volte com os dois pés e continue o seu caminho, porque você tentou. Tem muita gente que não tenta. E essa é a tua vantagem. Nós temos uma população de uns 20 milhões de habitantes, dos quais cerca de 8 milhões e meio estão na capital, Santiago, que tem uma área de 640 quilômetros quadrados, mais ou menos. A área de Florianópolis. E aí você tem, nessa capital aí, quase 800 milhões, né? Na parte de Santiago. Você vê, é praticamente o país inteiro só nessa parte, né? Centro. Área aí de Floripa. Santiago é uma capital muito interessante. É um centro financeiro, é o centro de conexões aéreas, é uma das sedes da Latam, então você tem muitas conexões internacionais. Sedes da Latam. De voos da Latam para conexões. Sai até mais barato. De um lado, você tem Andes, vocês podem ver aqui, eu estou no bairro de Loarnechea nesse momento, e você já tem ali um pouco da vista dos Andes aqui atrás. Pro outro lado, nós temos a costa. Santiago tem uma dinâmica muito interessante, porque é uma cidade arborizada, é uma cidade que tem muitos parques, tem um dos melhores sistemas de transporte público do continente inteiro, mas também, para quem prefere um estilo de vida mais afastado da cidade, a própria região metropolitana de Santiago oferece bairros que são mais estilo condomínio fechado, mais dependente de carro, enfim, para quem não quer estar no meio da muvuca. Em Santiago a gente pode notar que a zona mais nobre é a do Oriente, tá? Então bairros como, por exemplo, Las Condes, Vitacura, próprio Loarnechea, que eu tô agora, Providência. Esses bairros, se você fizer uma comparação do IDH deles, a gente tá falando de IDHs nível Holanda, Bélgica, Luxemburgo, nível países da Europa de primeiríssimo mundo. Você vai ter escolas, por exemplo, com certificação americanas, alemãs, austríacas, que você estudando lá, né, seu filho fizer o ensino médio lá, basicamente, ele consegue já ir direto para uma universidade nos Estados Unidos, já tem basicamente o seu SAT. Mas, mesmo assim, se ele quiser estudar aqui, também tem das melhores. SAT é um exame padronizado considerado o Enem americano, essencial para admissão em universidades dos Estados Unidos, reconhecido em instituições de mais de 70 países, incluindo o Canadá e Europa. Melhores universidades do Enquanto seu Enem serve quase pra porra nenhuma. A alemã tá ali pau a pau, até acima do sírio-libanês no Brasil, em termos de melhores hospitais do continente. É algo que, a nível de infraestrutura, saúde, educação, segurança, todos são definitivamente mais fortes do que no Brasil. De Santiago você consegue pegar um trem-bala para Concepción, por exemplo, e chegar em 4 horas lá no sul do Chile. Isso é algo que você consegue fazer no Brasil? Não. A gente tem vários bairros emergentes que estão se desenvolvendo. Por exemplo, Ñuñoa é um bairro muito popular entre profissionais autônomos ou trabalhadores remotos mesmo. Tem o Huechuraba também, um que você pode mencionar. Tem vários condomínios e que está se desenvolvendo. Tem vários eventos de negócios acontecendo lá. Essa é outra coisa, né? Uma capital desse tamanho é um local que você vai encontrar vários shows, várias conferências a nível internacional. Para quem quer fazer negócios, para quem quer crescer o seu patrimônio, Santiago é a escolha natural aqui no Chile. Mas o Chile não é apenas Santiago, né? Como vocês podem ver, a nível de população tem uma preponderância muito grande, maior do que, por exemplo, a capital tem no Brasil, mas a gente tem uma variedade de estilo de vida muito grande no Chile. Se a gente pegar o norte, a gente está falando da região de Atacama, Antofagasta, é deserto, então você tem um dos desertos mais secos do mundo. Chega aqui na região central, que seria de Santiago, Vinhas, Zapallar, Valparaíso, uma cidade um pouco mais de esquerda, um pouco mais, não está em melhores condições. Viña del Mar, essa assim que já está numa situação melhor, mas também outras cidades de praia como Concón são muito, muito bonitas. Você tem vistas fantásticas, dunas, né, mar azul, gelado. E cara, o interessante disso é que a gente pode pegar aqui e fazer aqui, ó. Vamos lá. Vamos ir na prática. Vamos pegar aqui e não vamos ficar só assistindo. Vamos pegar aqui Chile. Aí Chile a gente compara os reais.
E uma coisa que vocês também têm que entender. Comparado a poder de compra que eu falei, do Brasil, é caro. Se você for morar no Chile, você tem que pegar para valer, cara. Você tem que procurar ganhar em dólar ou ganhar em moeda chilena lá mesmo em trabalho local. Tem que se desenvolver, porque, cara, é mais caro. Mas ao mesmo tempo, se você deixa de receber em real, começa a receber em moeda mais forte que é maior que do Chile, que é o que tá aqui comprovado, as coisas vão melhorando. Ó, o custo de vida do Chile é em média 18% maior do que do Brasil, porque é um país que se desenvolve cada ano que passa. O aluguel do Chile, em média, é 23,5 mais caro que o Brasil. Tudo bem, pode ser isso, mas se você for pegar um Portugal, Espanha, Inglaterra, aluguel, irmão, é lá na casa do caralho. E é foda, mas enfim. Aí é uma opção. Restaurantes aqui você tem os valores, em média, aí é combo do McDonald's. Enfim, é muito interessante quando você vai ver aqui os valores. E é engraçado você ver aqui, porra, como que um país que tá usando em 1.000 a moeda pode ter uma moeda mais forte que a do real? Simples. Eles não pararam de desenvolver. E é matemática, cara. É só também você pegar pra ver. Eu acho que eu postei isso aqui na semana. Deixa eu ver. Ó, pera aí. Deixa eu ver aqui. A gente já vai voltar. Não, acho que eu não postei. Isso aqui foi a nova postagem. Caralho, o pessoal curtiu mesmo. Tem 3 horas, 500 curtidas. Boa. E aumentando. Não, eu não postei. Eu não postei. Eu não postei. Mas deixa eu pegar aqui pra ver o meme. Eu vou até mandar no grupo do Telegram. Aproveitar. Ó, eu vou pegar aqui pra vocês verem, tá? Pera aí. Só um segundo, meninas. Só um segundo. Ó. Mandei aqui no grupo do Telegram. Lembrando, quem for mod, vocês estão bem-vindos para entrar. É lógico, quem também quiser participar também é muito bem-vindo. Mas vamos lá. A dívida nacional americana passa dos 35 trilhões de dólares. Isso é equivalente por americano 105.784 dólares por cidadão. Então, cara, isso aqui só vai aumentar. E a grande questão é o brasileiro e o americano, o que eles têm em comum é que uma hora ou outra vai dar merda. Vai dar uma grande merda. E eles não vão nunca conseguir tirar essa grande dívida do Estado que tem interna americana. Mas, enfim, comparado à dívida interna do Chile por cidadão, cara, é muito menor do que a dos Estados Unidos. Vale mencionar, Mar Frio. Aí vamos lá. Você tem essa região que é uma das pouquíssimas regiões do mundo que tem um microclima mediterrâneo. Então você tem um verão ensolarado, muito sol, né? Que tem 2.800 horas de sol o ano todo em Santiago, muito mais do que no Rio de Janeiro e em São Paulo. Santiago. Secos, então não chega a fazer aquele calor úmido. E o inverno vai ficar frio sim, né? Você chega a ter neve, tem Andes, mas é um inverno um pouco mais ameno, não chega a menos 20 graus, né? Como você teria no Canadá, no norte dos Estados Unidos. É um clima muito, muito gostoso que você tem aqui na região para considerar para a vida. Descendo
Descendo um pouco mais, a gente chega na região sul do país. Aí a gente está falando de cidades como Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, que é mais uma vila do que uma cidade, Valdívia, Temuco. São cidades que têm uma colonização europeia mais forte, né? Você tem uma arquitetura, lembrando um pouco aí Blumenau, Pomerode, Gramado, essas casas com Fachwerkhäuser estilo alemão. Você também aí descendo mais, aí finalmente chega na Patagônia em si, né? Que seria Punta Arenas, enfim. Que aí é o... E cara, eu já falei pra vocês, a Patagônia é uma das regiões mais bonitas da América Latina, meus amigos. Se vocês forem pesquisar Patagônia, ela é basicamente toda a região aqui que você pega Chile e Argentina. Cara, mano, lugares, puta, mano, únicos. Porque ela praticamente não foi mexida. Não foi mexida. Você tem vários lugares congelados que você, não, isso aqui que você tá olhando é lá na Islândia, é lá no Canadá, é lá no Alasca. Não, cara, Patagônia, Argentina, aqui do lado. Chile, enfim. Cara, é foda, porque a América Latina tem um baita potencial. Mas se não fosse o estrago aí de países que financiaram um monte de lixo que aconteceu... O permafrio não é ia mais estar assim como tá. Mas as regiões mais vivíveis, principalmente eu diria, mas enfim, são vai. um pouco para norte de Santiago, La Serena seria interessante considerar para quem quer um pouco mais ao norte. Centro do Chile seria principalmente Santiago e as cidades de praia aqui por perto. E indo ao sul, as que eu mencionei, Valdívia, Concepción, Temuco, Puerto Varas. A gente falou dos atrativos da vida aqui, mas como que funciona o processo de residência? É bem simples. Você, sendo cidadão brasileiro, consegue fazer a residência via reciprocidade internacional. Que é a questão mais fácil da gente como brasileiro, tá, rapaziada? Porque você sendo um residente via reciprocidade internacional, a gente entra na questão política do Mercosul. E aí, com essa vantagem, a gente tem mais chance e facilidade de tirar até a identidade chilena. Aí, questão fiscal já é outra coisa que a gente vai ver. Também conhecida como residência temporária via Mercosul. Então, sendo cidadão do Mercosul, é bem simples, como a gente fala para os processos do Paraguai, Uruguai, enfim. Certidão de nascimento, certidão de antecedentes, ambas apostiladas, e não precisa nem fazer a tradução juramentada para poder submeter os documentos. A aplicação aqui no Chile é um pouco diferente da aplicação do Paraguai e do Uruguai, porque a aplicação é totalmente remota, tá? A gente vai submeter os documentos de forma online. Uma vez aprovados os documentos, você vai receber uma resolução de residência temporária. Essa residência temporária, ela é válida por 2 anos. Uma vez que ela é emitida, você precisa vir ao Chile dentro de 90 dias, então você tem uma janela aí de 3 meses para ingressar ao país e registrar a sua residência, senão ela vai expirar. Você entra, passa na migração chilena para fazer o registro da sua visa. Você vai receber o PDI, é um papelzinho que você recebe quando você entra no país. Uma vez registrada a sua visa, você tem 30 dias para fazer a aplicação da sua cédula no registro civil chileno. Não perca esse prazo. Se você perder, você não vai perder a sua residência, mas você vai ter que pagar uma multa. Uma vez que você aplica para a sua cédula, você vai fisicamente no registro civil, tem que levar a sua resolução, o estampado eletrônico do seu visto, que a gente vai também fornecer toda a documentação que você precisa. Com isso, eles vão pegar fotos na hora, digitais, assinatura, enfim, para você fazer a aplicação da sua cédula de identidade. Todo esse processo é relativamente rápido, tá? Então, por exemplo, a minha residência saiu em menos de 2 meses via Mercosul e a cédula também ficou para basicamente 30 dias para ficar pronta. Como nos outros países que a gente sempre menciona, a cédula é a base para tudo, tá? Então, para você fazer a abertura de conta... Eles são fáceis porque são pobres. Já tá com a cartada do Instagram pronta, Bitcoin. Pior que quem é pobre é a gente comparado ao Chile ou Kratos. Se a gente for lá. bancária, para você fazer mas é pobre só de motorista, esse tipo de coisa, a base é sempre a cédula. Importante, de resto, o tempo Chile, mínimo para você poder manter a pau. residência. Na residência temporária, você precisa vir ao Chile uma vez ao ano, para manter ela ativa. Existe uma diferença entre o manter ela ativa e poder trocar para a permanente. Se você quiser realmente obter a residência permanente, você tem que ficar no Chile 10 meses ao ano, tá? Aí você vai poder aplicar para permanente em 2 anos de residência. Você pode até conseguir a permanente com menos tempo no Chile, só que vai levar mais tempo para aplicação, ou seja,
seja, se você ficar 9 meses ou 8 meses, né, eles têm uma tabela que daí vai aumentando o tempo para você poder aplicar para permanente. Se você fica, por exemplo, só 8 meses ao ano no Chile, você só vai poder aplicar para sua permanente em coisa de 4 anos de residência e não 2. E se você fica só 6 meses ao ano no Chile, você vai ficar só renovando a sua temporada. Lembrando, existe uma separação entre residência fiscal e legal, tá? Se você tem a residência, mas fica menos de 6 meses ao ano, você não viraria residente fiscal. Uma vez que você tem a residência permanente no Chile, você só precisa vir para o país um dia a cada 2 anos para manter ela ativa, porém, isso você também pode fazer um pedido uma única vez de extensão para ser uma vez a cada 4 anos, e aí depois você tem que voltar uma vez a cada 2 anos novamente. Mas Francisco, eu estou te assistindo e eu não sou brasileiro. Aqui vão haver algumas opções. Principal seria a visa de rentista, se você demonstrar que tem mais do que $1.500 mensais de rendimentos passivos. Aí você poderia aplicar com essa modalidade. A outra seria o visto de investidor. Você teria que investir $500 mil no Chile. É o visto de investidor mais caro de toda a América Latina, tá? Mas é um investimento de fato, não é uma doação. Então você pode investir num negócio. E aí, basicamente, a gente não ia ter que fazer isso. Por quê? Porque a opção mais clara para nós, brasileiros, é o Mercosul. Isso aí serve para quem é estrangeiro fora do Mercosul. Você pode abrir uma empresa, comprar imóveis, coisa assim. Também sempre existe a opção de estudante, opção de empregado, opção de casado, mas se você não tem mulher, filho, chileno, enfim, essas são as duas rotas alternativas ao visto Mercosul. Por último, aqui na bandeira da residência, como que é a situação fiscal no Chile? O Chile, como vocês podem saber, tem um índice de liberdade econômica bem mais elevado do que o Brasil. É um dos poucos países no índice da Heritage que é considerado principalmente livre. Ó, a principal vantagem que, meus amigos, eu espero que vocês entendam de coração isso aqui, mas a principal vantagem de você ir morar no Chile é justamente essa, que o livre mercado lá é maior do que o do Brasil, porque tem menos tributação, basicamente. É menor que do Uruguai ou do Paraguai em comparação? Se você colocar na ponta do lápis, não. Mas ao mesmo tempo, o IDH do Chile é maior do que o do Paraguai e Uruguai. Simples assim, cara. Você tem vários americanos, europeus, que estão indo se mudar para o Chile, até australianos, pela vantagem do livre mercado e pela estratégia que a gente já vai ver daqui a pouco. Fala, Davi, como é que você tá, irmão? Livre, mostly free. A nível de impostos, um IVA de 19% geral, que é mais baixo, né, do que o IVA agora brasileiro de 28%. Então, um IVA de 19%, cara, eu não sei se vocês fazem por porcentagem, mas vamos lá. O que é o IVA? IVA. O que é o IVA? O imposto sobre o valor agregado. É um tributo cobrado sobre o consumo de bens e serviços. Na prática, ele incide apenas sobre o valor que é acrescentado a um produto em cada etapa da sua produção ou venda, evitando a cobrança repetida e impostos e simplificando o sistema fiscal. Perfeito. No Brasil é 28%. No Paraguai é 10%. Se eu não me engano, no Uruguai tá 12, 15%. Mas, cara, o Brasil cobra 28%. Isso aqui quer dizer que, por exemplo, um leite que tá, chegando a quase R$7 no mercado, tem imposto por trás, cara. Tem imposto por trás. E é graças também a esse tipo de imposto. Eu não vou dizer, diretamente é o IVA. Não sei. Mas tem, com certeza, um imposto desonesto sobre esse produto. Zero imposto sobre grandes fortunas, que, o Brasil por enquanto ainda não tem também, mas, por exemplo, Salve, o Uruguai tem. Como é que você tá? Ó, deixa eu ver o que você mandou.
E o que vocês mais Daqui a interessam pouco é a eu isenção vejo. para novos residentes, né? Então, aqui o Chile tem um modelo de tax holiday, digamos, semelhante ao do Uruguai, porém mais fraco. No Uruguai você tem até Galinha, 15 anos de presta atenção isenção que isso aqui é estrangeira. legal, hein, No caso cara. do Chile, a gente tem Importante. isenção por um total de 3 anos, ou seja, quando você se torna residente fiscal aqui, os seus primeiros 3 anos da sua renda estrangeira é isenta. Então aqui o que vale a pena é, durante esses primeiros anos, realizar o máximo possível de ganho de capitais, distribuições de rendas, enfim, para até depois nos anos seguintes você já conseguir viver com essa renda que já foi distribuída, né? E você não ter que distribuir tanta renda nos anos seguintes. Nós fizemos uma consulta pública com a autoridade tributária do Chile e conseguimos também uma resposta em relação à possibilidade de extensão. Isso era mencionado que havia possibilidade de estender, mas não era claro quais eram os requisitos, os critérios de que isso seria feito. Então vocês podem ver aqui a consulta pública que a gente fez e a resposta da Receita Federal chilena. E basicamente foi de que você deve demonstrar que você não tem interesse de viver de forma definitiva no Chile. Então se você demonstrar com base no seu centro de vida, da sua vida, de que você não vai permanecer no Chile de maneira definitiva, que você vai regressar para um outro país futuramente, aí você pode pegar uma extensão por mais 3 anos, ou seja, 6 anos no total. Francisco, como que eu provaria isso? Empresas no exterior, imóveis no exterior, você manter uma residência ativa num outro país, por exemplo, se você tiver mulher ou filhos morando em outro país. Mas aqui então é um ponto importante, tá? Se você vai querer pegar a residência permanente, você não vai poder aplicar para essa extensão. Se você vai querer ir a caminho da cidadania, você também não vai poder aplicar para essa extensão. Então, é um ou outro. Você vê o Chile como uma opção de médio prazo para ter uma ótima qualidade de vida, uma isenção de impostos aí por um tempo, e aí depois voltar para o Brasil, se mudar para outro país? Pode ser, aí você faz a extensão. Se não, se você pensa aqui como um país realmente para se fincar raízes, para viver a longo prazo, pegar a residência permanente, pegar a cidadania, o passaporte chileno em algum momento, aí você vai ter que viver com uns 3 anos da isenção apenas. Algumas pessoas podem se assustar com o imposto de renda chileno. Eles olham a tabela, veem que chega até 40% e pensam que é um inferno Bitcoin, fiscal tudo igual bem? no Canadá, Cara, uma tem que Espanha, editar o alguma coisa vídeo assim. Mas a gente amanhã. precisa se atentar aos E domingo números, não tá? estou No em Brasil, casa. foi Fica aprovada uma tranquilo, isenção de galinha. renda Tamo até junto. 5 mil reais ao mês, porém, Hoje em as dia custas vale a vão pena aumentar sair de uma do porrada de Brasil. outros impostos. No Chile, a taxa de Então, ó, esse vídeo, ele serve tanto pra você, galinha, tanto também como o Davi. Eu sei que o Galinha hoje ele tem a família lá em Portugal, mas, ô Galinha, se você pensa em ter um plano B, talvez a longo prazo, que não é o seu caso, mas sei lá, porra, tenho que fugir de Portugal. Chile é uma boa opção. Chile é uma boa opção, tá? E a gente tá vendo esse motivo por quê? Questão de poder de compra, questão de várias... Chile. A gente tá vendo vídeo sobre o Chile. Hoje em dia vale a pena sair do Brasil. Mas com certeza, Davi. Assim, se você não mora no campo, eu acredito que vale muito a pena. Se você mora no campo, a vida é difícil. É difícil. Mas mesmo assim, você tem seus resultados e você consegue viver da terra. E aí, consequentemente, você consegue se sustentar. Chile é ruim. Não, não é não. E esse vídeo prova isso aqui, ó. Vamos lá. A isenção deles vai chegar até R$ 61.500 anuais. Um pouco mais alta do que a do Brasil, sem ter que criar bem mais novos alto que o impostos. Brasil. Mas o que importa aqui de verdade é a progressão, tá? Se a gente subir essa renda, por exemplo, 10 mil reais a mais é 136 mil reais ao ano, o Chile vai tributar apenas 4%, tá? Então, renda anual de 136 mil ao ano. 4% de tributação. Comparada a quase, sei lá, 10% do... Não, 10% acho que é um exagero. Mas dependendo, a tributação do Brasil para um valor nesse naipe, cara, é grande pra cacete, cara. Porque você já é um dos super ricos. enquanto no Brasil você rapidamente chega na alíquota de 27,5%, no Aí, ó, 27,5% do seu salário do ano, tá? Essa daqui é a alíquota. Rapaziada, vocês têm que aprender a fazer conta de matemática. Porque a longo prazo, vocês vão ficar burro. Vocês vão ficar burro. É só vocês fazerem as contas. É uma coisa que eu acabei de mandar aqui no Telegram. Eu não sei como funciona o imposto de renda nos Estados Unidos, porque eu não pesquisei. Mas eu tô pouco me fudendo. A questão principal é que, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem uma dívida de 35 trilhões de dólares. Trilhões. Isso aqui, ó, não é vírgula. É um ponto. Milhão, bilhão, trilhão. 35 trilhão de dólares. Isso é equivalente a uma dívida por cidadão de 105 mil dólares. Ou seja, você tendo essa dívida, você entra no país já com isso para ser pago. Não é que, eu vou pagar esses 105 mil. Não. Você paga
pagando, enfim, as coisas que você consome. Mas se você não tiver um salário alto, as coisas podem desandar. E o que tem o Brasil semelhante aos Estados Unidos? É justamente a dívida. Só que a diferença é que eles são mais organizados. Mas vai ter uma hora que essa porra, se não for controlada, vai quebrar o país inteiro dos Estados Unidos. Comparado ao Chile, porra, mano, você tá bem de boa. Tem muito americano que tá indo pro Chile, tem muito inglês que tá indo pro Chile, muito europeu. E assim vai. Vamos ver aqui, ó. Leva bastante tempo pra isso acontecer. É por isso assim, ó, Galinha, André, Davi, eu falo pra vocês. Vão atrás de saber quanto vocês pagam o imposto de vocês. Eu aqui tô mostrando como eu sou brasileiro. O André e o Davi agora eles vão saber que a alíquota, se vocês chegarem num valor muito alto ao ano, vocês vão chegar até 27,5% de imposto a se pagar. Cara, porra, isso no final, velho, é muita grana. Porque você já paga imposto sobre moradia, sobre carro, porque metade de um carro no Brasil não, você paga um carro pro estado e outro para você. Você paga, por exemplo, um leite. Metade do leite que você paga é imposto. Cara, como é que faz? E assim, ô Galinha, eu tô falando de você vir para América Latina justamente porque teve aqui, ó, invasão Espanha. Termo invasão. Em relação à Espanha, refere-se recentemente à crise migratória no final de julho e início de agosto de 2026, quando cerca de 50 mil a 60 mil imigrantes do Marrocos entraram no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África. E é praticamente tudo isso aí muçulmano, tá? Em idade militar. E, cara, praticamente o Portugal, Espanha vai voltar a virar um país muçulmano, tá? A longo prazo. A longo prazo vai virar um país muçulmano. E vocês aí estão muito fodidos. Sinto muito. Porque, ó, a estratégia da antiguidade, quando essa parte aqui da Espanha e Portugal foi dominada por muçulmano, foi basicamente essa, cara. Uma invasão territorial, matando e sodomizando quem passava pela frente aqui. Até que lá, anos depois, tomaram de novo os cristãos a Portugal, Espanha. Mas aí como você vai fazer isso a longo prazo? Você vai matar os outros? Você vai matar? Você vai atrás de pegar e matar os muçulmanos? Não vai. Você só tem que, né, saber onde você coloca os seus lugares. Mas enfim. Na prática, para você estar pagando uma taxa efetiva de uns 27% no Chile, você tem que estar com uma renda anual de uns $100 mil, ou seja, uns cara, isso antes que foi reais. Não, cara, isso foi antes de Portugal existir. Claro que sei disso, Galinha. Governo, incluindo deduções ou outros tipos de coisa. A gente tá falando da tabela Portugal vai virar um país muçulmano. Se vai tomar um imposto mais elevado do que o do Brasil, mas a progressão é muito mais generosa. Não só que o Brasil, mas até mesmo que a Europa. Por exemplo, em Portugal, com 60 mil euros acima disso, você já tá pagando ali. Aí, ó, Galinha, ó. Portugal com 60 mil euros você paga a alíquota de 40% ao ano. Eu não sei quanto a sua família. Eu espero que a sua família tenha um salário alto. Mas, irmão, 60 mil euros ao ano você já pagar 40%? E outra, pessoal, André, Davi, Kratos, eu não sei se vocês sabem, mas fora do país não tem INSS. Na Espanha, não tem em Portugal. Cara, o que tem é um monte de velho com depressão porque não tiveram filhos para cuidar. Por isso que estão querendo
pegar descendentes aí de italiano, espanhol, português, para renovar a garotada. Porque a dívida pública tá cada vez maior em todos esses países. Na Europa toda, para ser sincero. Porque você tem muito velho que não fez filho. E foda-se. Aí chegou numa idade que não consegue manter uma casa, vira mendigo, vende ou perde a casa. É isso que é foda. Mas não tem, né, a questão do Estado ajudar. Não tem. Você, tipo, virar velho e não ter filho é uma sentença de morte. É uma sentença de morte. O país com o salário mínimo mais baixo da Europa é este. Mesmo assim, ó aqui, ó, porcentagem de quanto você tem que pagar. Você tá maluco. De mais de 40%, enquanto no Chile, você, para chegar na alíquota de 40%, tem que estar ganhando mais do que 270. Aí, ó, pra você pagar essa alíquota, você tem que ganhar pelo menos mais de 270 mil dólares ao ano. Ao ano. 70 mil dólares ao ano. É uma conta completamente diferente. Isso interno. Porque o que ele tá falando aqui é de investimentos internos do país. Se for do exterior, aí você tem isenção, né? Acho que por 2 anos, 3 anos. Praticamente nenhum chileno tá pagando isso tudo. Tá? Só se realmente distribui muito dinheiro pra pessoa física. Por quê? Aqui também. E é aquilo, né? Pessoa física. Quando é questão de pessoa física, vocês também têm que entender que a parte tributária é muito importante para vocês pararem de pagar imposto à toa. Porque assim, beleza, vocês não querem comprar Bitcoin. Não querem comprar Bitcoin, então vocês têm que entender a jurisdição do país onde vocês moram. Porque assim, a estratégia de muita gente rica em todos os países do mundo, que eu falo pra vocês, é justamente o quê? Ter um advogado e um contador bom. Um advogado e um contador bom. Por quê? Porque assim, você pode ter um CNPJ, por exemplo, criar um CNPJ. Criando um CNPJ, vocês podem ir atrás de, nesse CNPJ, tirar a sua renda que era de pessoa física, que no mundo inteiro pessoa física é praticamente mais taxado no imposto. Por PJ você tem mais incentivo fiscal e ainda isenção fiscal. Assim você tem que vamos dizer assim, você não sonega imposto. Você pega o seu dinheiro que você tinha em pessoa física, coloca para PJ, paga menos imposto, consequentemente, na jurisdição do seu país, e assim você consegue ter dinheiro limpo. É basicamente o que a maioria das pessoas ricas fazem. Só que a diferença é que as pessoas que não têm acesso a isso, a direito, parte judicial, de um bom contador, ficar a par dessa situação. Assim, não são coisas caras. Não são coisas caras se você tem noção para onde você quer chegar. Se você, lógico, não tem um salário fixo, se você gasta pra cacete, tem aluguel, casa, um monte de conta pra pagar, o que vai adiantar, meus amigos? Eu não tenho como ajudar vocês. Porque aí vocês precisam o quê? Saber fazer gestão do seu dinheiro. A questão principal é quando vocês aprendem a fazer gestão do dinheiro de vocês e aí entendem que para você deixar de pagar muito imposto no país onde vocês moram, é entender que vocês precisam criar uma conta que não seja PJ. Quando eu digo PJ, pessoa, deixar de sair da pessoa física e para uma pessoa jurídica do seu país, justamente você, cara, deixa de pagar tanto imposto, irmão. Tanto imposto que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. E assim, eu não quero falar dos outros, mas eu conheço pessoas que ao invés de pagarem, por exemplo, streamers e até pessoas físicas que tem loja online de vender roupa, camisa. Tem CNPJ. Ganha o quê? Fatura no mês, acho que 10, 12 mil reais. E deixa de pagar muito imposto que era desnecessário. Pagar se fosse
pessoa física. Pessoa física paga muito imposto do mundo inteiro. E eu não tô nem falando que você pode fazer que nem conta offshore. Porque conta offshore basicamente são empresas internacionais que vocês podem estar colocando em paraíso fiscal. Só que muita gente fala, porra, ladrão, filha da puta, não sei o quê. Mas, meu amigo, conta offshore não é pra rico só ou milionário ou bandido. São pessoas honestas que querem deixar de ser taxados de maneira justa e judiciária. Só que a pessoa vai ter grana pra ir atrás de ter um computador bom pra ver essas coisas? Ou tempo e saco? Geralmente não tem. E aí é por isso que a maioria das pessoas não vai ter grana aonde você estiver. Porque você simplesmente não quer estudar, irmão. Vocês deixam muito pra depois. Tipo, mas é muito fácil você falar isso. Irmão, não é questão de ser fácil. É questão do o que é. Se você dedica muito o seu tempo pra assistir a porra da série que não vai te dar nada, que não vai te trazer nenhum benefício, só vai te dar prazer momentâneo, o problema é seu. Enquanto você vai aqui assistir uma série da Netflix, tem gente de verdade, ó, indo atrás de aprender offshore. Também a gente chega na outra parte de otimização fiscal, que é de empresas. Nas empresas chilenas, a gente tem um regime geral, um regime padrão de 27% de imposto corporativo. É o que é. Sobre eu não faço a regra do jogo, rapaziada. Eu não faço. No Japão, os jovens não estão querendo fazer filhos por causa do trabalho. Na verdade, ele também é um regime... Me tira uma dúvida. Melhor investir em dividendos de empresas ou em Bitcoin? Depende, cara. Você tem quanto de dinheiro disponível? Eu posso falar pra vocês, ó, eu vou ser sincero pra vocês. Eu penso assim, sendo bem sincero. Se eu tenho, eu como pessoa física, não tenho muita experiência do mercado financeiro, imobiliário, de ações, e só escuto dicas e eu não tenho tempo pra ir atrás de ficar olhando o mercado ou ter uma pessoa específica de investidor confiável para eu ir atrás e ele fazer todas as minhas análises junto comigo, uma pessoa específica que você tem que pagar alguém para fazer isso, eu acho que não vale a pena você estar investindo. Porque é uma coisa, você pode falar para mim, ó, eu tenho 50 mil reais, eu tenho 10 mil reais, eu posso jogar no IVVB11? IVVB11, isso aqui não é recomendação. IVVB11 é justamente o índice de ações americanas, que por muito tempo está sendo valorizado. Por quê? É o índice que qualquer um pode ir aqui em qualquer corretora e comprar. Vai ser em qualquer lugar que você vai comprar? Não. Vai ser estratégia sua de você comprar isso aqui e ficar colocando dinheiro todo ano para ver se essa porra sobe? Isso aqui não é estratégia, irmão. Isso aqui é só uma ação. Estratégia é, por exemplo, você pegar 15 ações diferentes e aí todo mês você colocar um pouco. Você gastar, por exemplo, 10 anos na sua vida, 20 anos na sua vida, investindo a longo prazo. Em 20 ações, em 15 ações diferentes. Mas a cada trimestre, você tem que ir lá e verificar se aquela ação ainda está boa. Porque o que pode acontecer? A ação entrar em problema judicial. Em recuperação judicial. Ou o próprio imóvel, né? Questão imobiliária, do fundo imobiliário, entrar em recuperação judicial.
Ou se não, eu não quero investir em ações ou fundos imobiliários. Eu queria ir atrás de CDI e CDB. Ok? Você tem quanto? Você tem 100 mil? Tem 1 milhão? Porque se você tem 1 milhão de reais, 10 milhões de reais guardado em CDI, isso aqui por mês vai render para você pelo menos 10 mil, 100 mil. É só você ver que Bolsonaro fez isso quando ele tinha a grana dele, que ele recebeu os PIX, né? Enfim. Mas aí tem que ver onde você coloca. Mas ao mesmo tempo é bom? Não. Não é. É uma puta fraude. Aí você falar, que você acha de eu comprar Bitcoin? Cara, Bitcoin é reserva de valor, não é investimento. Investimento eu falei pra você. Investimento, dê exemplo. Você tem 100 mil reais. Se hoje você falar pra mim que você tem 100 mil reais e você quer investir em ação, você tem que ir atrás de uma pessoa que tenha estudo, você tem que ter consultoria, você tem que ter ali uma pessoa do lado que vai te dar as melhores informações junto com você, e você tem que estudar junto com ela para te dar o melhor caminho para você falar, eu quero 10 anos pegar esses 100 mil reais e quero chegar aqui. E eu não vou tirar por nada esses 100 mil reais. Faz tudo o que você quiser com ela. Aí é por isso que eu falo, exige você o quê? A confiança da empresa, a confiança do cara que vai estar ali investindo para você na bolsa. Exige muito disso. E além disso, existe a questão da ação ou da empresa que você está investindo não cair em nenhuma recuperação judicial nesses 10 anos. Até agora o VB11 só deu lucro. Nesses últimos 5 anos, nesses últimos 10 anos. Teve época aqui, que ele só caiu. Só ficou andando de lado. Mas aí, o resultado dele é que ele tá aumentando. Mas isso acontece por quê? Falando da análise de ação, né? Acontece pela questão da S&P 500. O S&P 500 é a ação índice também principal dos Estados Unidos. Por exemplo, o IVVB11 é uma representação do S&P 500 dos Estados Unidos, porque o IVVB11 é um índice brasileiro de ações americanas do S&P 500. O que você tem no S&P 500? Você tem, um monte de empresa. Você tem aqui, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, yara. Só que tá o que acontecendo aqui? É o boom das commodities. Quer dizer, desculpa, inverti aqui. É o boom da tecnologia. É o boom das IA. Só que uma hora essa porra aqui vai cair, vai explodir. Não é à toa que até o Warren Buffett, o Buffett aqui, que é um dos maiores investidores do mundo, se não o maior, ele tá com o maior acúmulo de caixa. Ele tá com o maior acúmulo de caixa. O que significa isso? Ele hoje tem aproximadamente 377 bilhões em caixa. Ele vendeu todas as ações dele da Apple ano retrasado, se não estou me lembrando. Mas hoje ele tá aqui em caixa 400 bilhões. 400 bilhões. Porque ele acredita que vai ter uma grande recessão. E isso é provavelmente algo que vai acontecer. Algo que vai acontecer. Então, eu te pergunto, vale a pena, Davi, você fazer, todo esse estudo numa época que é provável que aconteça uma grande recessão? Aí você tem a questão do Banco Master, dívida interna dos países, a questão de recuperação judicial de empresas,
todo dia você tem uma coisa ruim, que é questão de mercado. Então, se você não entende, não vale a pena. Sinto muito, mas não vale a pena. Não vale a pena. Aí voltando, galinha. O país com o salário mínimo mais baixo da Europa é este. Pode até ser, cara, mas... Porra. É por isso que eu falo pra vocês. Isso aqui que eu tô querendo falar pra vocês é um papo cabeça. Bitcoin, ele é uma reserva de valor. Ele não depende de nada dessas variáveis. Nada. A única coisa que depende é cada ano você entender que você tem o halving do Bitcoin, que é a principal motivação dele aumentar o preço dele é essa. Bitcoin halving. É a fração... Aqui, ó. Halving do Bitcoin é um evento programado no código da criptomoeda que corta pela metade a recompensa dos mineradores a cada 210 blocos. Ou seja, em 2028, se eu não estou enganado, 2028 vai ser o bloco onde vai diminuir cada vez mais. Hoje a recompensa por bloco tá 3. Início no Gênesis 50, 25, 12. E essa daqui é a consequência dele também ganhar muito valor durante os anos. Não é porque o mercado estão investindo em Bitcoin, não é porque estão comprando Bitcoin. Isso aí é curto prazo. Isso aí é porque varia. Mas que se foda. O que é importante é que o código não muda. Um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. Hoje que nem um real é um real? Não. O dólar americano é um dólar americano hoje? Não. O euro americano é um euro americano hoje? Não. Aí a gente vai entrar justamente de novo a questão das economias, vai entrar de novo a questão de inflação, vai entrar de novo em questão de guerra. Cara, isso aqui que eu tô falando pra vocês, desde abril desse ano, ou até melhor, em janeiro desse ano, é uma série de lives que eu estou tentando chegar em um ponto que vocês realmente entendam por que o Bitcoin é uma reserva de valor, para aí vocês entenderem e pesquisarem cada vez mais. Porque, cara, eu posso ter o conhecimento que for. Rapaziada, vocês podem ter o conhecimento que for. A grana que for. Se vocês não porem em prática, vocês vão cair em canalha de internet que fica falando merda. Aí vai ter nego aqui rindo da minha cara e falando, você é um deles. Eu até posso ser. Mas se um aqui conseguir falar, porra, ele tem razão, deixa eu ir atrás de estudar, eu tô, cara, de cabeça limpa. Tô de cabeça limpa. Já falei aqui pra vocês, eu vou falar de novo. Padrão Bitcoin, PDF, tá de graça pra vocês pegarem aqui. Ó, primeiro link tá aqui, ó. Ó, esse link aqui tá defasado. Linktree. Linktree Bitcoin. Aqui embaixo no Linktree você pode ver padrão Bitcoin PDF grátis para você ir atrás e entender de uma vez em português, tá? Aqui também, ó, padrão ouro para vocês entenderem o que é. Vocês também entendem padrão Fiat. Também tem o economias padrão, não padrão, deixa eu voltar aqui, padrão Bitcoin. Se vocês entrarem aqui na Amazon e irem atrás aqui desse cara, você tem Principles of Economy. Cara, muitos livros muito importantes que vocês podem ler, escutar audiobook, ir atrás de realmente estudar. Essas paradas. Tá de cabeça? O quê? Não entendi o que você quis dizer, Kratos. Eu quis dizer papo cabeça, se eu falei. Eu sei que assim, hoje pode ser difícil, mas, cara, se vocês forem atrás sinceramente com o coração de vocês vão deixar muita dor aí de lado. Isso serve pra você, Galinha, pra Kratos, Davi,
pra todos vocês, André, sério mesmo, sério mesmo. A gente vê muita merda, dá risada, dá desgraça, mas cara, quando vocês chegarem nesse nível que tá esse cara aqui, ó, nesse nível, despreocupado, não precisa nem aparecer na internet, irmão. Sinceramente, até até a Luna não tá conseguindo processar o que eu tô falando. Mas ó, sinceramente, se vocês chegarem nesse nível, tá ótimo pra mim. Tá ótimo. Tipo, sejam em paz, conseguindo fazer as coisas de vocês, com nenhuma preocupação no mundo. Enfim. Porque, cara, se vocês ficarem aí se instigando, falando, culpando, eu já falei várias vezes, ficar culpando os donos do mundo, porque você não tem o carro que você quer, porque você não tem a casa que você quer, ficar falando que a inflação tá me fudendo, o trabalho que eu tenho aqui é uma merda, a questão predatória que também tem no mercado, que as pessoas que vocês têm, a maioria das vezes elas vão te fuder, não porque querem, mas porque faz parte do jogo. E assim, você vai encontrar muitas pessoas assim na vida de vocês. Infelizmente, é assim em qualquer lugar que vocês forem no mundo. Mas é por isso que eu falo, sejam espertos na maioria das vezes. Pra isso vocês têm que estudar, rapaziada. Não tem jeito. E essas coisas que eu estou dando pra vocês, não tem na escola. E maioria das vezes na faculdade, você passa assim, ó, uma página. Uf, já foi. Bitcoin nem se fala. Enfim, vamos terminar esse vídeo. Porém, você vai pagar uma alíquota muito menor. Atualmente ela é de 12,5% até 2027. A princípio voltaria em 2028, mas eles têm estendido esse benefício ano após ano após ano desde então, desde que ele foi instituído na época da pandemia. Esse regime é chamado de ProPyme, né, pequenas e médias empresas, e com 12,5% de imposto você pode ter um faturamento de até 3,2 milhões de dólares ao ano. Então esse é o seu faturamento bruto para você encaixar no regime de pequenas empresas. É 75 mil UF nas unidades financeiras aqui, e você não pode ter nenhum ano que você ultrapassou mais do que 85 mil UF. Esse é o ponto principal. Então, assim, você vai ter um regime simples que aplica para empresas até bem maiores do que o Simples Nacional brasileiro. Na verdade, é mais do que 3 vezes mais, já que o Simples atual não chega nem a $1 milhão. Então, basicamente, médias empresas aqui também vão ter acesso a esse regime. E você, que é um profissional remoto ou um profissional autônomo, também pode incorporar uma empresa e se encaixar dentro desse regime. É claro, existem alguns tipos de restrições, igual no Simples Nacional brasileiro. Você não pode ter, por exemplo, a maior parte da sua renda vinda de aluguéis ou de outros instrumentos financeiros. Tem que ser um certo tipo de empresa que qualifica, mas a parte... E ó, isso também falando, esse Simples Nacional brasileiro, que é questão do seu MEI, ano que vem vai mudar. Isso aqui já não vai, tipo, já tá atrasado. Por conta de lei, que eu acho que eu não cheguei a reagir com vocês. Mas ó como as coisas são, galinha. Eu falei sobre o split payments pra vocês, que vai chegar, mas ó, vocês entrarem aqui, Bruno Perini, recomendo vocês também irem atrás e verem os vídeos dele, tá? Mas só se liga aqui, ó. Escuta. Para virada do ano, eu vou dividir em itens porque é bastante coisa. Bom, primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2027, começa a tributação da CBS, que é o imposto criado pela reforma tributária para substituir o PIS e o COFINS. Ele vai tributar todo o produto e serviço que você consome. Sabe quanto você vai pagar na CBS? Pois é, o problema é justamente esse. Faltam 5 meses, mas ninguém sabe ainda o tamanho da alíquota. Aí vem o item 2, né? Também em 1º de janeiro começa a cobrança do novo imposto do pecado, para bebida alcoólica, refrigerante, cigarro... Vai aí, Cussão! É imposto do pecado, Cussão! Enfim, tudo que o governo decidiu que é prejudicial vai ter um imposto mais caro. E quanto que vai ser esse imposto? Pois é, ninguém sabe também. E tudo indica que isso só vai ser divulgado depois do 2º turno das eleições. E aí, para bom entendedor, isso diz muita coisa sobre o que está por vir, né? Imposto do pecado, Cussão! 18%, Cussão, no seu álcool aí. Item 3, esse aqui é bem polêmico. Split Payment. Ainda não está muito claro como que vai funcionar na prática, mas já em 1º de janeiro, pelo calendário, começaria o Split Payment. Com esse sistema, sempre que a empresa receber um pagamento no Pix ou no cartão,
cartão, o banco vai separar automaticamente o imposto devido e ele vai direto para a Receita Federal. Ou seja, esse dinheiro ele nem vai entrar no caixa da sua operação. Isso vai impactar toda empresa que usava esse recurso como fluxo de caixa até o dia do pagamento dos impostos. Quarto ponto, mudança na tributação do Simples Nacional. Hoje, tirando o pessoal que é MEI, mais de 80% das empresas do Brasil operam no Simples. E essas empresas têm até o final de setembro para optar se vão continuar no Simples tradicional ou migrar para o chamado regime híbrido. Quem ficar no modelo tradicional não vai poder gerar crédito tributário. Quem for para o híbrido vai pagar o valor cheio da CBS e vai poder gerar crédito. Só que o ponto é que as empresas têm que fazer essa opção no escuro, porque até agora ninguém sabe a alíquota do imposto e provavelmente não vai ser divulgado até setembro. Quinto ponto, CNPJ técnico. Aqui eu estou falando com o psicólogo, o jardineiro, o pedreiro e todo profissional que atua como pessoa física. Irmão, vai tomar no cu. A porra de um pedreiro agora vai ter que ter um CNPJ. Não, cara. Ô, sério mesmo. Os caras querem tributar o cara que já ganha um salário, cara. Que, velho. Nem todo mundo consegue ter um salário de pedreiro bom ou um pintor. Mas os caras querem problematizar isso mesmo, velho. Não, ô. Eles falam, é pra ajudar o caralho. O governo não ajuda nada. Ajuda nada, irmão. Nada. E isso que eu fico mais puto da vida, velho. É foda. Mas bom, vamos lá. E recebe mais de 40 mil por ano. Você vai ter que abrir um CNPJ técnico vinculado ao seu CPF e passar a emitir nota fiscal. E aí vai entrar a tributação. E é por isso que assim, rapaziada, nossa, Galinha, você perdeu muita coisa que eu tava te explicando. E assim, rapaziada, sobre a questão disso, do Simples Nacional e do CNPJ técnico, acontece que vai mudar muita coisa na vida do cara? Não. Porque ao invés de ele aceitar as coisas em Pix e cartão de crédito ou débito, ele vai aceitar em dinheiro. Em dinheiro. Muita gente vai começar a aceitar em dinheiro. Mas, bom, é o que eu falei. Às vezes vale muito a pena a pessoa estar utilizando. CBS, além do imposto de renda que você já deve pagar, né? Ou seja, é mais imposto. A solução seria virar MEI, mas nem toda classe profissional pode, ou abrir uma empresa no Simples. E o sexto ponto, que também vai começar, é o CIB, que ficou conhecido como CPF do imóvel. Cada imóvel do Brasil vai ganhar um código único nacional, unificando a base de dados de cartórios, prefeituras, estados e União. Isso significa mais fiscalização e controle sobre todos os tributos dos imóveis. E quem tem mais de 3 imóveis de locação vai começar a pagar a CBS também, né, sobre a renda do aluguel, além do imposto que já paga. E aí eu sei, né, que a vida do empreendedor já não era fácil aqui no Brasil, só que vejo que a partir de janeiro ela pode ficar ainda mais complicada. E aí foi pensando justamente nisso para ajudar você que é empreendedor a aumentar o seu faturamento, lucrar mais. Tá bom. De vamos terminar aqui o vídeo. Comércio, indústria, enfim, você vai conseguir se qualificar. E aí, a combinação em geral costuma ser, uma vez que acabou a sua isenção estrangeira, você utilizar uma empresa no regime PIME, ter o máximo de despesas legalmente possíveis dentro dessa empresa, e aí distribuir o que você precisa para a pessoa física para você. E aqui é um ponto interessante, o valor pago de imposto corporativo no Chile, ele funciona de crédito para o sócio da empresa no seu imposto de renda da pessoa física. Então, digamos, um lucro de $100 mil na sua PIME, você pagou $12.500, esses $12.500 de imposto pago vai ser creditado para o seu imposto de renda da pessoa física, então você só começaria a pagar imposto de renda na pessoa física depois do valor desse crédito. Na prática, a gente vai falar que as pessoas que vão morar aqui no Chile raramente vão passar de uma taxa conjunta, né, de um imposto total de 15, 20%, 20 e poucos por cento, exceto se eles realmente querem distribuir muito dinheiro para a pessoa física porque querem comprar carros de luxo ou central, coisas assim. Mas para manter uma vida aqui no Chile com qualidade, você pode tranquilamente nos primeiros anos distribuir bastante dinheiro, até por exemplo para compra de um imóvel, alguma coisa assim, enquanto você também tem essa PIME local para diminuição de impostos. De forma geral, se você quer empreender dentro do Chile, é um país que você vai ter um nível de renda, um nível de poder de compra mais elevado do que no Brasil também. Então você tem que levar em conta um mercado menor, né, um mercado menor, mas é um mercado que tem uma renda média mais elevada. Pode fazer sentido empreender aqui também, porém vai ser um mercado menor total do que o Brasil. E vale mencionar, se você é um empresário que quer contratar funcionários aqui no Chile, é uma jurisdição muito mais amigável também, tá? Então os seus custos trabalhistas vão ser menores. A gente está falando aqui de 5 a 8%, dependendo da sua indústria, né, do nível de risco, mas para a parte de riscos
seguros de acidentes, seguro-desemprego e também pensões. Já ao lado do empregado vai ser de 17,6%, levando em conta também pensões e tudo mais, que lembrando que no Chile é um sistema de pensão privado de capitalização apenas, não é um esquema de pirâmide como você tem no Brasil e na maioria dos países. Que é o De forma geral, como INSS. vocês podem ver, a parte fiscal aqui, ela vai ser muito interessante para quem é CLT, né? Você vai ter uma progressão muito melhor de imposto do que no Brasil. Pode ser interessante também para vários tipos de empresários e que no regime de lucro real a 12,5% pagariam menos imposto do que pagam no Brasil atualmente. Porém, para algumas pessoas, o Brasil ainda vai acabar tendo menos imposto, pelo menos nesse sentido, né? Porque você tem, digamos, uma empresa no Simples que atualmente está pagando 4% do faturamento, ou menos de 10% do faturamento, provavelmente você ainda vai ter uma carga tributária total menor do que no Brasil. Mas claro, se você começar a ganhar mais e eventualmente chegar numa alíquota maior, ou, por exemplo, tiver que sair do Simples, entrar para o lucro presumido, aí o Chile pode acabar também sendo uma economia fiscal direta para você. Vamos falar agora da bandeira de contas bancárias aqui no Chile. O Chile, como sistema financeiro, é um sistema financeiro muito mais sólido e estável do que o do Brasil. Enquanto o Brasil tem uma dívida pública aí de 78% do PIB, o Chile tem uma dívida de apenas 43% do PIB. A gente tem que levar em conta também a taxa de juros dessa dívida. Então, enquanto o Brasil está pagando 11, 12% de juros sobre a dívida pública, né, sobre o Tesouro, o Chile está pagando 5,3%. Então, a gente está falando de um país que tem muito menos dívida a juros menores. Então, o risco de um eventual confisco de contas bancárias, de poupanças, o risco de as contas públicas levarem o país a imprimir muito dinheiro e gerar uma hiperinflação é muito menor. A última hiperinflação que o Chile teve foi na década de 70, enquanto no Brasil foi na década de 90. É um país que já está muito melhor organizado e bem manejado a nível financeiro. Irmão, Os só de indicadores você do sistema financeiro só aqui de no você Chile saber também são mais disso, sólidos, né? Então, por exemplo, o Capital Adequacy Ratio no Brasil é de 10,5, já é uma puta enquanto no vantagem. Chile é de 17,6. Fala, Quanto mais inimigo alto, do melhor, Mai, basicamente do o capital Mai. que eles têm sobre os ativos em risco. A delinquência também para os bancos aqui no Chile é menor do que no Brasil, é de apenas 2,44, enquanto no Brasil é de 3,19. O Chile, então, é um dos 3 países da América Latina que são Olha realmente que desonesto esse estáveis e inimigo do confiáveis a nível bancário internacional. Os outros dois sendo Panamá e Uruguai. A diferença Mano, é é que o Chile não é gostoso, aberto a desgraçado. estrangeiros a nível da pessoa física no sistema bancário. Então você não vai conseguir conta bancária nos bancos tradicionais aqui se você não for residente chileno, tá? É muito, muito difícil que um banco te abra uma conta aqui se você não tem residência no Chile. É regulamento e pronto. Você vai ter que ter no mínimo a cédula chilena e isso vai te dar acesso principalmente a fintechs. Para os bancos tradicionais, eles também podem querer que você tenha extrato de comprovantes de renda, né, que você tenha já um histórico aqui no Chile. Então realmente é um sistema bancário muito mais difícil de acessar. Por conta disso, eu diria que não faz sentido o Chile para você buscar a bandeira bancária. Ele faz sentido se você já vai ter a bandeira da residência ou a bandeira da empresa e aí você acopla a bandeira bancária junto. Mas não faz sentido como uma bandeira bancária independente, como por exemplo faria sentido abrir uma conta no Panamá mesmo sem ser residente no Panamá. E tudo isso, o sistema financeiro chileno é muito bom e ele também é bem integrado a nível de ofertas internacionais, tá? Então, por exemplo, você vai ter cartão da Latam aqui em nível de milhas, você vai ter ofertas da Avianca aqui no Chile também, você tem a Max Platinum, enfim, você vai ter essas opções. Puta, cara, e pra quem viaja pra lá e pra cá, é muito bom você ter essa vantagem, justamente promoção de voo. Irmão, eu achei um absurdo. Esses dias aí eu fui ver uma viagem, eu e minha esposa, pro Rio de Janeiro. Meu irmão, cara, R$ 2.000, irmão. Só ida. Só ida. Eu não acreditei. Não, vai se fuder. E ainda nem era primeira classe, não, cara. Era econômica, ainda no fundo. Mano, tá de brincadeira comigo. Ô, larga a mão. Também quando você Os caras tá louco, Agora olha pra isso. rainha da teoria das bandeiras, a cidadania. A cidadania chilena é a mais forte da América Latina. Aí, É uma das galinha, poucas presta que atenção realmente nessa tem um parte, ó. benefício direto em termos de liberdade de viagem comparado com a brasileira. Passaporte do Paraguai, Uruguai, Argentina, Panamá, enfim. Pelo menos da data de gravação desse vídeo, pode ser uma boa segunda cidadania, mas não vai dar uma grande vantagem em termos de viagem comparado com o que o brasileiro já tem. O Chile sim. Então o Chile é o único país atualmente que tem acesso sem visto a Estados Unidos e Canadá. No caso dos Estados Unidos tem o ESTA. Além disso, é um passaporte que tem acesso a toda a União Europeia, tem acesso ao Reino Unido, tem acesso à China sem visto, tem acesso à Rússia. Então é o passaporte atualmente rank 14. Então tá entre os mais fortes do mundo inteiro. Mais fortes do mundo inteiro. Faz parte da Aliança Toma. do Pacífico, um grupo de países aqui da América Latina que busca a integração regional e faz parte da APEC, a organização da Ásia-Pacífico. E a APEC tem o que é chamado APEC Business Travel Card, que se você é um empresário, se você é uma pessoa de negócios, você pode viajar sem visto e com facilidade de viagem em todos os países da APEC, que inclui basicamente toda a Ásia-Pacífico. E se você tivesse cidadania chilena, você poderia aplicar para um APEC Business Travel Card. Sem mencionar que o Chile também tem uma porrada de convênios de Working Holiday Visa com países como Austrália, Nova Zelândia. Então é uma opção muito interessante de cidadania. A questão é, como obter? A cidadania chilena, ela leva 5 anos de residência para você poder aplicar para a cidadania. Tá? Aqui conta também o seu tempo da residência temporária. Não é igual ao Brasil, por exemplo, a Colômbia, que só começa a contar a partir do tempo da permanente. Então aqui sim começa a contar do tempo da temporária, porém você precisa morar no país de fato a maior parte do ano, aí pelo
pelo menos uns 9 meses ao ano para que possa ser considerada de fato essa aplicação. Se você mora aqui no Chile 3, 4 meses ao ano, ou 6 meses ao ano, ainda assim é muito pouco. O Chile é um país que exige, que ele requer comprometimento. Então, se você quer tanto a permanente quanto a cidadania, vai ter que realmente morar no Chile de fato, com só algumas férias para fora. E é isso aí. Ponto importante aqui, são 5 anos em situações normais, porém se você for casado com uma chilena ou um chileno, ou tiver um filho chileno, ou tiver pais avós chilenos e não conseguiu fazer cidadania por descendência por alguma razão, você pode aplicar com apenas 2 anos de residência, ou seja, você tem uma aplicação acelerada que vai ser daí o mesmo tempo que você teria na Argentina ou na Espanha como brasileiro. Além disso, a gente tem que levar em conta o tempo de processamento da aplicação, que aqui no Chile é muito demorado. Tá? A gente está falando de coisa de 3 anos para realmente reverem e aceitarem a sua aplicação de cidadania se você cumprir com todos os requisitos. Então, digamos aí num processo padrão, uns 8 anos pelo menos para você ter cidadania, ou se você vai no processo acelerado, ainda assim vai ser uns 5 anos, né? Diferente de outros países que processam a cidadania em 1 ano, 2, como por exemplo o Uruguai, que é mais rápido. Então a gente tem um dilema, né, que ao mesmo tempo, quando você tem o passaporte mais forte, o maior número de vantagens na América Latina, ele também vai ser demorado de conseguir, né, comparado a algumas outras opções que a gente tem na região. Um ponto importante em relação ao turismo de nascimento. O Chile, ele tem um jus solis mais restrito comparado à maioria dos países latino-americanos. Aqui, se você tem um filho enquanto você é turista, você não tem o direito do seu filho ser considerado chileno. Ele vai ser considerado filho de estrangeiro transeunte. Inclusive, a administração do CAST já tem começado a notificar pessoas que vieram, né, dar à luz aqui e registraram o filho como chileno, que não, seu filho não é filho chileno, ele é filho de estrangeiro transeunte. Então, para que o seu filho tivesse a cidadania aqui ao nascer, você teria que ter a residência antes, ou pelo menos uma autorização humanitária ou alguma coisa assim. Vamos então para a última bandeira, investimentos e, de forma geral, playgrounds aqui. A nível de investimentos, acho que o que pode ser interessante, que encaixa com a opção do playground, é a questão do investimento imobiliário no país, né? O Chile não é um país que tem rendimentos altíssimos, né, de 10%, vai ser um mercado mais consolidado, mas também mais estável, mais seguro. É o que você tem no mundo inteiro. Uma Suíça não vai ter rendimentos altos, lugares que vão ter um rendimento alto porque também tem muito risco, né? O mercado sempre precifica. Então, aqui a gente vai estar falando de um rendimento médio bruto entre 4% a 7%, geralmente com imóveis locais, mas a gente tem um benefício muito interessante a nível fiscal, que é a DFL2. Na DFL2, você, para os 2 primeiros imóveis que você comprar, com uma área por imóvel de até 140 metros quadrados, você tem uma isenção completa de imposto de renda sobre os aluguéis. Tá? Você simplesmente não paga imposto de renda sobre aluguel se você alugar esse imóvel. Além disso, o imposto de selo na transferência é reduzido de 0,8% para 0,2%. O seu IPTU ele é reduzido em 50%. E além disso, você não vai ter imposto de herança ou doação, né? Não vai ter ITCMD ao transferir esse imóvel. Precisa ser um imóvel novo, tá? O imóvel novo, ele vai aplicar para tudo isso. Você comprar um imóvel que já teve um dono antes, ainda pode aplicar a redução do IPTU, né? Ela é de 10 a 20 anos, dependendo do tamanho do imóvel, de acordo com a área, mas a isenção do aluguel e a isenção, né, o imposto do selo e o imposto de herança e doação é apenas, exclusivamente, se você estiver comprando um imóvel novo. Então, se você quiser comprar algo na planta aqui no Chile, por exemplo, um imóvel recém-entregado, você vai ter uma vantagem fiscal muito interessante, tá? Pensando, por exemplo, em um imóvel numa zona top aqui do Chile, que tem um aluguel mais elevado, né? Você comprando 2 imóveis de aí uns 140 metros quadrados, 120, 140 metros quadrados, você poderia aí, dependendo se você vai alugar a longo prazo ou Airbnb, ter uma renda mensal por imóvel de uns 3.500, 4.500 dólares. Se você tem um grande capital e quer viver no Chile sem imposto, você poderia comprar 2 imóveis aqui, ter uma renda mensal de uns 7 a 9 mil dólares e pagar 0 imposto para sua vida inteira. Então, essa é uma bandeira que eu acho muito interessante de investimento aqui e que funciona também como playground de você ter uma casa no Chile que você pode aproveitar, aluga parte do ano e vive nela a outra parte do ano. Nada te impede de aproveitar o inverno aqui para esquiar e o resto do ano você deixa alugado, ou aproveitar o verão aqui para fazer esportes aquáticos ou para fazer trilhas, coisas assim, e deixar alugado na temporada de inverno. Funciona muito bem porque a natureza aqui é simplesmente espetacular, uma variedade muito grande, você tem umas vistas muito bonitas. Se você é uma pessoa que gosta de esportes de tudo quanto é tipo, você gosta de esquiar, você gosta de esporte de praia, você gosta de trilha, você gosta de canoagem, com uma cidade como Santiago, tudo que você buscar de esportes tradicionais você vai encontrar aqui também. Então você tem grupo de corrida, você tem golfe, você tem pádel, você tem o que você buscar, você encontra aqui no Chile. Eu diria que como playground é um ótimo lugar e particularmente muito superior ao Uruguai, Paraguai e Panamá. Em termos de coisas para fazer, esse país aqui dá de 10 a 0 nele. Toma, é o lugar que eu queria deixar aqui pro final e falar que é o lugar que eu gostaria de morar. Não me tornei residente pra quem fiscal, pra Noruega, porque eu vejo que esse é um país que eu de fato gostaria de morar. Se em algum momento eu quiser morar, né, quiser ter uma guerra no mundo, ou mesmo, sei lá, Colômbia, entrou um governo de esquerda horrível lá e tá piorando muito a situação, eu viria pro Chile. É um país que eu me sinto bem, é um país que eu gosto, é um país que é lembra justamente muito algumas um coisas país da Áustria, que o da Super Suíça, Xandão gostaria de morar. Pessoal educado,
pessoal organizado, não tem tanta emoção talvez quanto Colômbia ou quanto o Brasil, né? O povo é um pouco mais mas introvertido, é um pouco mais que... fechado. Né? Não é um povo tão festeiro, tão alegre, mas é experiências emoção. sociais loucas como você teria em alguns outros lugares da América Latina, mas ainda assim é um lugar muito, muito interessante como um playground. Ainda você vai ter voos diretos de São Paulo e de outras cidades brasileiras, e é um voo que não é tão longo quanto para a União Europeia, você está no mesmo fuso horário. Um malefício, digamos, a nível de playground aqui é só a questão do custo, né? Não vai ser um país barato como o Paraguai, não vai ser um país barato como Bolívia, como Peru, como Colômbia, enfim. É um país que na média ele é um pouco mais caro do que o Brasil, né? Digamos aí uns 5, 10% mais caro comparando Santiago com São Paulo. Não vai ser um país que você vai vir para economizar necessariamente no custo de vida, vai ser um país onde você vai ter um custo de vida não muito mais elevado, tá? Por exemplo, o Chile é mais barato do que o Uruguai e é mais barato do que o Panamá também, mas você vai ter uma qualidade de vida muito boa e uma infraestrutura definitivamente superior a esses outros dois países. Então, finalizo o meu caso aqui em relação ao Chile. Cobrimos as bandeiras de residência, empresa, contas bancárias, investimento, playground. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, deixe no seu comentário qual seria o próximo país que você gostaria de ver aqui no nosso quadro Raio X da SETI e... Cara, infelizmente, esses daqui são um dos vídeos que não ganha hype, cara. Não ganha hype. Porque as pessoas não vão atrás. Simples assim. Bom, tá aí o vídeo. Pra quem quiser assistir mais tarde, eu vou colocar aqui, tá? Porque, cara, isso aqui deveria cada um ir atrás de saber um pouco mais. Beleza? Aí, bom, deixa eu ver esse vídeo aqui só pra dar risada. O vídeo que a galinha me